o aconteceria se o Yellowstone estivesse prestes a entrar em erupção? 26 de março de 2019. A possibilidade do supervulcão abaixo do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, entrar em erupção tem sido tratada várias vezes aqui no O, com muitas pessoas ficando amedrontadas, pois isto significaria o fim da estrutura social no nosso planeta. Porém, Eric Lemaitre, que escreve para o site da Discover Magazine, nos fornece um pouco de tranquilidade quanto a esse respeito. Conteúdo da matéria com veracidade comprovada, de fontes originais fidedignas. Em se tratando de tese ou opinião científica, só pode ser garantida a veracidade da declaração da pessoa envolvida, e não o fato por ela declarado. Uma fumarola, ventilação de gás, na caldeira Yellowstone. Imagem de Eric Lemaitre. Todo mundo ama o vulcão Yellowstone, não é? Para um vulcão que pode não ter entrado em erupção por 10.000 anos, ele recebe uma quantidade desproporcional da atenção da mídia. Muito disso é justamente porque a mídia, notícias e entretenimento, fez com que o Yellowstone parecesse algo que deve entrar em erupção em nossas vidas e destruir toda a civilização. No entanto, hoje, não há realmente sinais de que a caldeira de Yellowstone esteja indo em direção a uma nova erupção a qualquer momento em um futuro próximo, e isso é um próximo do futuro geológico, de décadas a séculos, ou provavelmente ainda mais. Então, o Yellowstone não está indo em direção a uma nova explosão iminente. No entanto, o que esperaríamos ver se o Yellowstone estivesse se preparando para uma nova erupção? Muito disso seria o que poderíamos esperar de qualquer vulcão que estivesse se preparando para uma nova erupção. Elevação. O magma ocupa espaço. E assim também o faz todos os gases que a rocha derretida libera enquanto fica no subsolo. No entanto, não há grandes cavernas abertas no subsolo para que o magma seja preenchido, por isso é preciso empurrar a rocha existente para fora do caminho e a direção mais fácil é para cima. Então, como o magma aumenta debaixo do Yellowstone, ou de qualquer outro vulcão, a superfície da Terra deve subir. Agora, só porque a superfície da Terra está subindo, isso não significa que uma erupção tenha que acontecer. Magma pode preencher sob um vulcão, causando elevação, mas nunca chegar à superfície. Além disso, outros processos podem causar o aumento da superfície terrestre, como mudanças no sistema hidrotermal, a água quente fluindo acima do magma. Então, o levantamento precisa ser extremo para realmente ser um sinal claro de uma erupção e pode até não haver um sinal claro de elevação antes da erupção. A complicação final é que grandes sistemas vulcânicos como Yellowstone ou Campi Flegrei são caldeiras inquietas, o que significa que a superfície da Terra na verdade sobe e desce frequentemente devido a mudanças na água fluindo no subsolo ou taxas de magma entrando no sistema. Emissões de gás. Quando o magma aumenta, ele perde gases dissolvidos, como água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Manter um controle cuidadoso de tais emissões de nascentes, bocas de gás, geysers ou em qualquer lugar de um vulcão pode dar indicações de que o magma está aumentando. As mudanças que levam a uma erupção provavelmente não serão sutis. As emissões de Q2 ou SO2 podem aumentar 10 vezes ou mais em um curto período. No entanto, até mesmo grandes aumentos não significam necessariamente que uma erupção acontecerá, já que vimos exemplos de aumentos nas emissões de Q2, onde não houve erupção. Terremotos. Como dito antes, o magma ocupa espaço. Então, quando o magma se move, ele tem que abrir espaço principalmente empurrando as pedras para fora do caminho. Isso causa terremotos, seja devido às rachaduras ou ao magma que se move no conduto. Os sismólogos procuram por esses terremotos de fratura de rocha e por tremor harmônico relacionado ao movimento do magma. À medida que estes aumentam, aumentam as chances de que o magma se mova. Terremotos mais rasos significam que o magma está se aproximando da superfície. Dito isso, a maioria dos vulcões tem terremotos o tempo todo, mesmo quando eles não estão indo entrar em erupção. Isto também é assim para uma caldeira inquieta como Yellowstone, onde enxames de terremotos são comuns.
Eles podem ocorrer devido ao novo magma que vem em profundidade no subsolo ou de outros fluidos, como a água, que se movem na crosta. O magma pode subir e parar também. Então, só porque o enxame começou, não significa que esteja ocorrendo uma erupção. Calor. O magma é quente. Mesmo em um lugar como Yellowstone, onde o magma é mais frio do que em um vulcão como Kilauea, devido à composição do magma, ele ainda está a 750 graus ou mais. A superfície da Terra é fria, assim à medida que o magma se eleva, você pode ver evidências desse calor. Ele pode assumir a forma de atividade aumentada em fontes termais ou geysers, embora estes também possam mudar por conta própria. Pode haver sinais térmicos em diferentes partes do vulcão, geralmente medidos por câmeras infravermelhas em satélites ou no solo. Estes são os 4 grandes pontos de monitoramento de vulcão, mas um sinal somente não significa uma erupção iminente. Se o magma estiver realmente aumentando e se aproximando da superfície para criar uma erupção, então o que você deve esperar são múltiplas linhas de evidência. Vemos elevações e terremotos na área da elevação e também aumentaram as emissões de gases/calor na área. Estes sinais em movimento são as melhores pistas para o potencial de uma erupção. Além disso, queremos pensar nas taxas. Com que rapidez esses fatores estão mudando? E até que ponto? As emissões de gás aumentam um pouco ou muito. O enxame de terremotos contém dezenas ou milhares de terremotos. A propósito, aqui estão algumas coisas que não são sinais de uma erupção iminente. Comportamento animal, não, eles não têm nenhuma conexão especial com a Terra que lhes dê um aviso, helicópteros pretos, ciclos lunares ou planetários, avistamentos de OVNIs e os delírios de estranhos da internet. E se o Yellowstone estivesse entrando em erupção? Se o Yellowstone estivesse marchando em direção a uma nova erupção, poderíamos esperar ver todos esses 4 fatores mudando rapidamente na mesma área. No entanto, a outra questão é o tamanho da erupção. Pode ser muito difícil prever o tempo e o tamanho de uma erupção. Em Yellowstone, as erupções mais comuns são relativamente pequenas, talvez a erupção de uma nova cúpula de riolito, que pode ser tão grande ou menor do que a erupção de St. Helens, em 1980. As 3 erupções gigantes que aconteceram no Yellowstone nos últimos 2 milhões de anos são incomuns, então são os cenários menos prováveis se surgirem sinais de uma erupção. No entanto, com o tamanho da erupção gigante em milhares de quilômetros cúbicos de cinzas e detritos, em oposição a uma erupção menor que pode ser de 5, 10 quilômetros cúbicos, os sinais de uma iminente erupção maciça seriam como nada que vimos na moderna história humana. A elevação seria da ordem de dezenas de metros em muitos quilômetros quadrados. Isso faria com que as fontes termais de toda a bacia se aquecessem dramaticamente. Os terremotos seriam sentidos em lugares por todo o Yellowstone. O mais próximo que poderíamos chegar de uma grande erupção desde o advento das modernas técnicas de monitoramento de vulcões seria a erupção do Pinatubo em 1991, e mesmo assim seria um desafio para os vulcanólogos preverem se uma erupção estaria prestes a acontecer. Acrescente as complicações de quanto tempo levará para o sistema Yellowstone se preparar para uma erupção maciça e a questão se torna ainda mais nebulosa. Estudos sugeriram escalas de tempo de anos a séculos para que todo o magma eruptível necessário se acumulasse antes de uma grande explosão. Se estiver na extremidade mais longa desse espectro, como monitoramos as mudanças que podem durar mais do que as vidas das pessoas que primeiro notaram isso? No final, qualquer nova atividade em Yellowstone é acompanhada de perto pelo Observatório do Vulcão Yellowstone. No momento, o status da caldeira é verde, o menor e o único status que a caldeira conheceu desde que o USGS começou a fornecer status de alerta para o vulcão. O Yellowstone continuará inquieto. O chão vai subir e descer. Enxames de terremotos vão e vêm. Geysers vão mudar seu comportamento. Aceite quaisquer prognósticos de que estes são os sinais de uma nova erupção com muita dúvida. Muitas coisas precisam mudar em conjunto no Yellowstone antes que os vulcanologistas pensem que uma erupção possa estar em andamento.
Até lá, aproveite a caldeira pela raridade geológica que é,